Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu consegui o meu convite para aplicar para residência permanente aqui na província de Ontário através de um mestrado que eu fiz numa universidade aqui. Como a gente falou nos vídeos anteriores, a gente está explorando um pouquinho das oportunidades além de college. Existem outras oportunidades para a gente vir aqui para o Canadá através dos estudos que são mais vantajosas do que college, principalmente agora em 2024, que as regras de imigração mudaram. Então, seguindo nesse assunto, o vídeo de hoje a gente vai cobrir um pouco sobre como que foi o meu programa de mestrado aqui e como que esse programa de mestrado permitiu que eu aplicasse para residência permanente direto, logo depois de terminar o mestrado, não precisei ter experiência profissional nenhuma. Então vamos lá, um pouquinho da minha história, um pouquinho do mestrado que eu fiz aqui. Eu fiz um mestrado em Engenharia Civil na Universidade de Toronto. É um mestrado de pesquisa, que é um pouco diferente do vídeo que a gente mostrou na semana passada sobre os mestrados profissionalizantes. O que tem de diferente? Primeira coisa, a forma de aplicar é um pouco mais complicada, porque a gente precisa ter um aceite de um professor antes de aplicar. Então a gente, para os mestrados de pesquisa, tem que ter um professor supervisor. Mestrados profissionais, não. Essa é a primeira grande diferença. O bom do mestrado de pesquisa é que a gente recebe bolsa ao longo do mestrado. Mesma coisa para os PhDs. Os PhDs são geralmente de pesquisa, então eles têm bolsa. Mas a gente recebe bolsa porque a gente está trabalhando dentro do laboratório. Então a gente tem que fazer as nossas matérias, a gente tem que fazer os trabalhos, a gente tem que fazer a nossa tese e a gente está trabalhando dentro do laboratório aqui. Então a nossa bolsa, na verdade, é um salário. Né? E essa bolsa ela cobre toda a nossa tuition e ela dá um salário mensal pra gente se manter, as contas do dia a dia e tudo mais. Mas tem que ter esse perfil de pesquisa para fazer mestrado de pesquisa aqui no Canadá. Se você opta por um mestrado profissional, é muito mais semelhante a um college que você aplica para o programa, né? Você tem ali todo o processo de aplicação para o programa, para o visto, e você vem aqui e já começa a fazer as matérias, não tem pesquisa. Mas especificamente do meu mestrado, eu demorei alguns anos para entender como que tudo funcionava, então eu comecei a pesquisar sobre isso lá em 2017, 2018, que eu comecei a aprender sobre a possibilidade de estudar aqui no Canadá, uma pós-graduação aqui no Canadá. Eu fui aplicar realmente em 2020 e eu recebi o meu aceite. Na verdade, eu apliquei em 2019, eu recebi o meu aceite em 2020, mas por causa da pandemia toda, eu só fui conseguir, né, o meu visto em 2021. Então, o meu mestrado ele começou em janeiro de 2021. Eu estava no Canadá em janeiro de 2021? Não. Eu comecei o meu mestrado online, porque o meu visto só foi sair em maio de 21, e aí eu cheguei no Canadá em junho de 2021. Então, eu fiquei 6 meses estudando online do Brasil, e o restante aí, 1 ano e meio que eu fiquei aqui no Canadá. Então, eu fiz um mestrado em Engenharia Civil na Universidade de Toronto. E aí, o mestrado que eu fiz são 2 anos de curso completo, e dentro desses 2 anos eu fiz algumas matérias, eu preparei a minha tese, eu trabalhei dentro de projetos e outras teses dentro do laboratório, eu exerci diversas funções de pesquisa mesmo dentro do laboratório. Então eu ficava lá no laboratório desde de manhã, 7, 8 horas da manhã, até 5 horas da tarde, dentro do laboratório, seja trabalhando ou desenvolvendo a minha tese, enfim, eu estava ali dentro do laboratório esse tempo todo. E eu terminei o meu mestrado no fim de 2022, então eu cumpri todos os requisitos, né, em dezembro de 2022, e eu apresentei a minha tese em janeiro de 2023. E você só recebe o seu diploma, o seu certificado do mestrado quando você preenche todos os requisitos. E o último requisito que você tem que preencher é fazer a defesa da sua tese. Então você vai lá na frente da banca de avaliação e explica, né, a sua pesquisa, os seus resultados e defende tudo aquilo que você fez. Você defende os seus resultados. Por que você encontrou esses resultados? Por que tal coisa aconteceu? Enfim, é uma apresentação de horas e horas e horas, mas é o último requerimento que a gente precisa antes de formar no mestrado. E aí, uma semana depois de eu ter apresentado minha tese, eu recebi a cartinha da universidade dizendo assim: olha, Lucas, parabéns, você preencheu todos os requisitos do seu mestrado, você concluiu o seu mestrado oficialmente, você só precisa participar da cerimônia de colação de grau, mas isso é daqui a alguns meses ainda. Eu acabei fazendo minha colação em junho. Mas com essa cartinha que eu recebi, eu já podia aplicar para o PGWP, que a gente aplica com essa cartinha de conclusão de curso, e eu podia aplicar também para os programas de imigração. Então essa cartinha, ela é um documento que a universidade mesma faz, e é com essa cartinha que você aplica para tudo.
Não necessariamente. Se você tiver o seu diploma, você pode aplicar com diploma, mas não necessariamente você precisa do diploma. É só essa cartinha de conclusão de curso, porque, volto a dizer, a minha cerimônia de colação de grau demorou alguns meses ainda. Então, com essa conclusão do meu mestrado, volto a falar, eu pude aplicar para o meu PGWP, que eu recebi um PGWP de 3 anos. Então, eu fiz um mestrado de 2 anos e eu recebi o PGWP de 3. E eu também pude aplicar para o programa provincial aqui de Ontário para emigrar. Já que eu concluí o meu mestrado aqui na província de Ontário, a província me permite aplicar direto para imigração. Um adendo aqui é que esse programa de imigração para mestrado, tem para doutorado aqui em Ontário também, não é alinhado com o Express Entry. É um programa separado. Então, você não está dependendo daquelas vagas que acontecem dentro do Express Entry. É um programa separado. A partir do momento que eu recebi essa cartinha da província falando assim, parabéns, você pode aplicar para residência permanente aqui para Ontário. Já está tudo certo. É só enviar toda essa documentação para o órgão canadense, o IRCC, porque o IRCC é o único que pode emitir o cartãozinho, aquele cartãozinho de plástico, sabe? As províncias não podem emitir o cartãozinho, as províncias somente podem te dar a cartinha de aceite provincial. Ok? Mas vamos lá, quais que são os requisitos para esse programa? Primeiro vamos dar nome aos bois aqui, deixa eu te mostrar. Qual que é o nome do programa que eu apliquei? E o nome do programa, deixa eu só... agora sim. O nome do programa é esse daqui, ó. OIMP Masters Graduate Stream. Esse é um programa específico para Ontário. Ok? Outras províncias vão ter programas semelhantes, mas o nome vai ser um pouco diferente. Então, ele fala aqui, você pode aplicar para residência permanente em Ontário se você tiver um mestrado de uma universidade de Ontário. Ok? Então, você formou no mestrado numa universidade de Ontário, aplica para residência permanente. Como é que é esse processo todo? Você registra no site da província aqui, que é esse link azulzinho aqui. Você faz um registro lá, olha, meu nome é tal, eu formei em tal universidade, o meu mestrado foi tal, eu iniciei em tal data, terminei em tal data. E aí você deixa lá. Depois de uma semana mais ou menos, eu recebi um chamado eu recebi um e-mail falando assim, você está aprovado, aplica, envia todos os seus documentos pra gente e a gente vai te mandar a cartinha. Então, nesse primeiro momento que você se registra nesse site aqui, você não tem que mandar documento nenhum. Eu não tive que mandar nada de documento. Uma semana depois, eles falaram que estava tudo certo com, né? Realmente você se formou, alguma coisa assim. Aí eles pediram para eu enviar todos os documentos. Aí eu já vou falar aqui embaixo quais são os documentos que a gente precisa. Então, eu envio os documentos, uma semana depois, né? E aí passou mais ou menos 1 mês e meio, 1,5 mês. Eles me mandaram a cartinha. E aí, com essa cartinha... eu tô na frente do negócio aqui, né? Eles me mandaram essa cartinha com 1 mês e meio, mais ou menos, que eles olharam os meus documentos. E aí, com essa cartinha, eu apliquei com o IRCC, que é o órgão que nos entrega o PR. RR não, né? PR. É o IRCC que faz o PR. As províncias não fazem, ok? Tem que ser o órgão federal para fazer a residência permanente. Então, o que eu falei, ele é separado do Express Entry, o que quer dizer que não é tão rápido. Não é rápido porque é feito... O Express Entry é o modelo de programa canadense para ser o mais rápido possível. Então, com questão de 4, 6 meses, você é aceito no Express Entry, mas ele é bem fechado hoje em dia, né? Não tem mais o Canadian Experience Class, o CAC, né? Então, para mim, não foi mais uma opção muito viável o Express Entry. Se eu queria garantir a minha residência permanente. O Express Entry ele é bem rápido, mas nada lá dentro é garantido. Depende do que o governo quer. Às vezes o governo aumenta a pontuação para uma coisa, às vezes o governo diminui a pontuação para outra. E eu queria alguma coisa mais certa e foi o que eu encontrei nesse programa provincial. Não é tão rápido, então ele vai demorar de 12 a 18 meses para sair a sua residência permanente. Mas se você lembra o que eu acabei de te falar, eu tenho 36 meses de PGWP. Então tá mais que suficiente para eu aplicar dentro do PGWP. Não é tão rápido, porém é garantido. Por quê? Porque você não está dependendo de pontuação. Do Express Entry. Você não está disputando com o restante do país inteiro. É só dentro da província. São vagas ali somente para os alunos de mestrado que se formaram dentro da província. Então demora, mas é garantido. Aí você tem que pensar no que você prefere. Se você prefere
algo que é mais rápido, mas não é garantido. Pode ser que você passe 2 anos esperando por um programa dentro do Express Entry que não vai ser aberto. Ou se é algo que demora, você sabe que vai demorar até 1 ano e meio, porém é garantido. Mas vamos lá, quais são os requerimentos? Vamos descer um pouquinho aqui. Os requerimentos são esses aqui. Olha só, primeira coisa, você tem que se registrar no site lá que eu falei com você. Tem um link ali em cima, lembra que eu falei que você ia no site, botava data de graduação, data de programa, enfim. Você tem que registrar o seu interesse nesse site. Segunda coisa, você tem que ter a educação em Ontário. Então você tem que ter um mestrado dentro de Ontário. E olha só, esse mestrado tem que ser pelo menos 1 ano de mestrado full time, tá aqui ó, full time de mestrado. Então, não pode ser os mestrados de 8 meses, 10 meses, ok? Para esse programa de Ontário, tem que ser 12 meses. 12 meses de mestrado. Então, você já começa a separar os seus mestrados já pensando nisso. E, por fim, esse mestrado tem que ser de uma universidade de Ontário. E aí eles têm uma lista, nesse link azulzinho aqui, eles têm uma lista com o nome de todas as universidades. Tem muita universidade em Ontário, ok? Pelo menos todas as universidades. Se o nome é universidade, eu olhei no Google assim, lista das universidades de Ontário. Eu não consegui encontrar nenhuma que o nome seja Universidade de não sei lá das quantas e não estivesse nessa lista. Então eu acho que todas as universidades de Ontário são elegíveis para esse programa. Eu não sei, eu não consigo imaginar um motivo para alguma universidade de Ontário não estar nessa lista. Esse que é meu ponto. Mas vamos lá, não é só isso que a gente precisa, não é só educação. O mais importante é que tem que ser um mestrado de quantos meses? De 12 meses. Ah, é só 12 meses? Não, é 12 meses ou mais, né? Pô, meu mestrado foi de 24 meses. Feito onde? Em Ontário. E isso te classifica para o programa de imigração provincial em Ontário. Se você fizer um mestrado no Quebec, por exemplo, aí você vai aplicar para o programa da província de Quebec, você não vai aplicar para Ontário, né? Então esse é o requisito básico. Próxima coisa, o que você precisa? Você precisa da língua, né? Todos os programas de imigração vão exigir que você faça um teste de inglês. Ninguém está conseguindo correr disso. Então ele exige que você tenha o CLB nível 7 ou maior. Tem um esquema de pontos também, que quanto mais você tirar no... não é TOEFL, né? É CELPIP que a gente faz. Quanto mais você tirar no CELPIP, mais pontos, né? Isso continua a mesma coisa de todos os programas provinciais. Quanto mais ponto, quanto mais inglês, mais ponto. Então eles aceitam o IELTS, eles aceitam o CELPIP e esses outros testes de inglês aqui. O Pearson, que se eu não me engano começou a ser aceito no Brasil também. Começou a ser aplicado no Brasil também. Então você vai precisar de aqui em cima, CLB 7, que é o que a gente já está acostumado. Quase nada do que a gente está vendo aqui muda do que a gente já busca para o Express Entry, certo? E requisito número 4 aqui, você tem que estar morando em Ontário. Então você precisa ter morado pelo menos 1 ano em Ontário nos últimos 2 anos. Então você vai estar fazendo seu mestrado por 2 anos. Dentro desses 2 anos você tem que ter morado em Ontário 1 ano. E, por fim, é só o número 5, que é dinheiro. Você tem que comprovar que você tem dinheiro suficiente para morar em Ontário. Geralmente o que vai acontecer, né? Isso aconteceu comigo, né? Como que você vai comprovar? Você já vai estar aqui no Canadá, você vai ter terminado o seu mestrado. Bem provável, o que eu vejo acontecer com todo mundo você consegue uma oferta de emprego antes mesmo de acabar o mestrado. Então, eu terminei o meu mestrado em dezembro, né? Dia 31 de dezembro foi o meu último dia do mestrado oficialmente. Eu só voltei na universidade no dia, se não me engano, foi o dia 21 de janeiro para apresentar minha tese. Mas eu terminei de ser um aluno da universidade no dia 31 de dezembro. No dia 3 de janeiro, eu já estava trabalhando. Então, eu terminei o meu mestrado oficialmente dia 31 de dezembro, dia 3 de janeiro eu já estava trabalhando no meu emprego, que eu estou até hoje, inclusive. Eu estou há mais de 1 ano no meu emprego. Que é na minha área. É na minha área. Qual que é o meu argumento? Qual que é o meu ponto com isso? O mestrado, ele coloca a gente na frente de muita gente. Porque é um ensino especializante, é uma pós-graduação. Você não vai ter só uma graduação ou só um curso técnico. Você vai ter uma pós-graduação, você vai ter um mestrado. E
ele nos dá a oportunidade de conhecer muita gente ao longo do programa. Ao longo desses 2 anos eu tive a oportunidade de ir em vários eventos, eu tive a oportunidade de ir em conferências, eu conheci bastante gente na minha área e eu pude explorar esse networking que eu tive durante o mestrado para conseguir o meu emprego no fim do mestrado. Então quando eu vim para cá, em 2021, eu não tenho família aqui, eu não tinha conhecidos aqui. Tudo que eu criei, todos os resultados que eu atingi ao longo do mestrado e agora depois do mestrado, eu fui construindo aqui. Então não é como se você precisasse ter o que a gente chama no Brasil de QI, né? O quem indica para você conseguir um emprego aqui no Canadá. Você não precisa disso, porque o mestrado vai te dar todas as ferramentas para você desenvolver isso ao longo do mestrado. Foi o que eu fiz. O mestrado me deu ferramentas e oportunidades para conhecer pessoas e essas pessoas, no fim das contas, acabaram me indicando para o emprego que eu tenho hoje. E eu não conhecia essas pessoas antes do mestrado. Foram oportunidades que o mestrado em si me deu para desenvolver a minha carreira durante o mestrado e aproveitar, né, essas oportunidades agora depois do mestrado. Mas voltando ao nosso assunto, a gente está falando de dinheiro aqui. Geralmente você vai estar trabalhando. Assim que você terminar o seu mestrado, você vai estar trabalhando. E aqui embaixo, ele nos mostra as 3 opções que a gente tem para comprovar esse dinheiro, essa parte financeira que a gente precisa para aplicar para esse programa de imigração de mestrados. A primeira coisa, você pode mandar a sua conta em banco. Bank statement, você pode falar, olha, eu tenho tanto de dinheiro na minha conta que é mais do que o mínimo que vocês pedem. E essa tabelinha aqui é aquele valor que o IRCC pede, né? Que até ano passado era tipo 14 mil, alguma coisa assim, agora aumentou para 17 ou 18, alguma coisa assim. Então você tem que comprovar todo esse valor dentro da sua conta bancária. Ou você pode comprovar que é o número 2 aqui, salário anual. É isso. Você muito provavelmente vai terminar o teu mestrado aqui e você vai estar trabalhando. É o normal de acontecer aqui. Então você vai e você manda o seu contra-cheque. Foi só isso que eu mandei. Foi só o meu contra-cheque. Eu não mandei minha conta em banco, eu não precisei mandar investimento, eu não precisei mandar nada. Eu só mandei o meu contra-cheque. Eu falei assim, olha, eu estou recebendo tanto por mês que é acima do mínimo que vocês pedem. E foi só isso que eu precisei mandar. Foi tipo 3 contra-cheques que eu mandei dos últimos 3 meses. É isso. Então, essas são as exigências mínimas para esse programa de imigração aqui de Ontário. Ah, Lucas, mas quanto que isso vai me custar? Isso custa dinheiro, obviamente, né? A gente sabe que imigrar para o Canadá não é uma coisa muito barata. Então você já viu que no mínimo você vai ter que gastar dinheiro com o CELPIP, não é verdade? O que mais a gente vai gastar dinheiro aqui? A próxima coisa que a gente vai gastar dinheiro aqui é... eu tenho que compartilhar minha tela com você também, né? As taxas que a gente vai ter. Olha só. A taxa provincial aqui em Ontário é $1.500. Olha só. Essa é a taxa que você aplica para o programa de Ontário. É a taxa que eu enviei todos esses documentos que estão aqui em cima, tá vendo? Todos esses documentos aqui, eu envio esses documentos e eu pago a taxa de 150. Ok? É essa aplicação direto da província de Ontário. É o OIMP, que é esse nomezinho aqui. Ó. É o Programa Provincial de Ontário de Imigração. É o Ontario Immigration Nomination Program, OINP. Ele custa $1.500, mas assim, você sabe que você vai ter retorno desses $1.500. É aquilo que eu falei, pode demorar, mas você sabe que você vai ter o retorno desse dinheiro. O CELPIP, na época, me custou 250 e poucos. A gente não consegue correr desse valor. A gente vai ter que fazer de qualquer forma. Tem o IELTS também e tem o PTE. É PTE, não é? Calma aí. É PTE, isso. Que vão ser valores diferentes. Na época, eu preferi o CELP por ser mais barato. E ele era bem semelhante ao TOEFL, que era o que eu tinha costume de fazer, sabe? Então, eu preferi fazer esse daí. E, por fim, a aplicação oficial do PR, que é com o IRCC. Ela custa $1.300 para cada pessoa. Aqui em casa a gente é em 2, então custou $2.600. É caro, não é barato. Imigrar para o Canadá, nessa fase final que a gente está aplicando para residência permanente, não é barato. Então, só recapitulando, né? Para onde estão indo esses valores? Porque tem 2 valores bem altos aí, 1.500 e 1.300. Funciona assim. Você formou no seu mestrado em janeiro. Fim de janeiro você ganhou a sua cartinha, né? Comprovando que você recebeu aí você terminou o teu mestrado.
Você não precisa do diploma não, só precisa daquela cartinha que eu te falei. Com essa cartinha, você entra no site da província e você fala assim: ô província de Ontário, no meu caso, né? Província de Ontário, eu formei no mestrado e eu quero aplicar para esse programa aqui, para esse programa provincial de mestrado. Aí a província vai pegar seus documentos, vai olhar assim e vai falar: beleza, vi que você formou, seu mestrado foi mais do que 12 meses, que é um dos requerimentos, foi aqui em Ontário, você também morou aqui dentro de Ontário por 12 meses, né? Nos últimos 2 anos você morou por pelo menos 12 meses, tá tudo certo. Tá aqui a sua cartinha, pega essa cartinha provincial agora e vai aplicar para sua residência permanente lá no IRCC. Lá no governo canadense. Então você pega a cartinha da universidade comprovando que você formou. Com essa cartinha você aplica na província. Aí a província vai olhar todos os seus documentos e vai falar: perfeito, você pode imigrar por esse programa provincial. Aí a província te dá uma segunda cartinha, que essa é a cartinha de convite. É uma carta convite para aplicar para a residência permanente. A província está atestando, a província está te dando um voto de confiança para você imigrar para cá. Com essa cartinha da província, a cartinha convite da província, você aplica no IRCC, que é o órgão canadense de imigração, e é o IRCC que vai te dar a residência permanente. As províncias não podem dar residência permanente, volto a dizer isso. Elas só podem te dar um convite. Aí com esse convite que você vai no IRCC, que é o único órgão do Canadá que pode te dar residência permanente, é o IRCC. E aí é lá que você aplica. Então, relembrando aí essas taxas, 1.500 aqui é na província, né? Você aplica no programa provincial. Você tem que fazer o CELPIP antes aqui, de qualquer forma, e esses 1.300 é para cada pessoa. Vamos colocar aqui os 1.500 da aplicação provincial, os 250 do CELPIP, mais os 2.600 da aplicação do IRCC. Então, calculando aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, sobe 1 aqui, 6, 8, 14, sobe 1 aqui, 4.450 é o que a gente vai ter que pagar. Deixa eu ver o total aqui, pronto. 4.450 é o total que a gente está pagando por esse programa de imigração provincial. É exatamente o mesmo processo que a gente tem se a gente for comparar, por exemplo, com o CAC ou algum outro programa dentro do Express Entry, com a única diferença que dentro do Express Entry essa taxa aqui de 1.500 não existe, mas todas as outras vão existir da mesma forma. E é o que eu falei, é caro, ok? Não tem jeito, é garantido, mas é caro. Qual que é o prazo que eu falei para vocês aí? 12 meses a 18 meses. Esse é o prazo que eles nos dão, que é um prazo maior do que o Express Entry. Porém, é o que eu falei, eu não quis ficar esperando pela boa vontade do governo canadense no Express Entry. Eu já quis ir num programa que fosse garantido, porque a gente quer ter a paz e a consciência livre de que a gente vai ter a nossa residência permanente no final desse projeto todo, não é verdade? Então, o programa provincial aqui, o OIMP, no meu caso, eu fiz tudo desde quando eu montei o meu perfil lá no sistema provincial até eles me entregarem a carta convite, foram 2 meses. É muito rápido, né? 2 meses e me custou aqui 1.750, porque teve o CELPIP e os 1.500 de aplicação. E no IRCC, aí, meus amigos, é esse daqui que vai te dar de 12 a 18 meses. E não tem padrão nenhum no IRCC. Tem aplicação que sai com 3 meses e tem aplicação que demora mais do que 18 meses. Mas é a mesmíssima coisa que o Express Entry. Então, resumindo toda essa história, eu me formei num mestrado aqui pela província de Ontário. Existe um programa provincial específico para quem se forma em mestrados aqui, e eu apliquei por esse programa. O processamento da província é muito rápido, né? Eles me dão uma carta convite e eu pego essa carta convite e eu aplico IRCC para receber a residência permanente. Eu escolhi esse caminho porque é o mais seguro, né? Além disso, algumas vantagens que eu tive, né, que são relacionadas a essa aplicação, é o fato de que eu consegui um emprego imediatamente assim que eu terminei o mestrado. Na verdade, eu consegui um emprego antes de terminar o mestrado. Eu recebi a minha proposta, né, o convite, a proposta de emprego, sei lá, o contrato lá, né, no meio de dezembro, 10, dia 13, alguma coisa assim, para começar já no dia 3 de janeiro. O mestrado ajuda a gente a sair na frente
e garantir o nosso emprego, principalmente na nossa área. Se você tiver dúvida também, eu falo um pouquinho mais sobre emprego na série de vídeos que eu ainda estou fazendo sobre a revalidação da minha certificação profissional aqui no Canadá. Eu me formei como engenheiro civil no Brasil e a gente tem que revalidar essa nossa certificação para trabalhar como engenheiro aqui no Canadá. E o mestrado me ajudou muito, porque o fato de eu ter feito o mestrado, eu não vou precisar fazer nenhuma prova de certificação. Então, tem uma série aqui dentro do YouTube também, dá uma olhadinha lá. Okay? Mas esse foi o vídeo de número 3 dessa nossa série, falando um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram na política de imigração canadense para quem estava planejando o college em 2024 e por que o college não vale mais a pena e ao invés disso você deve se planejar para fazer um mestrado profissional. Então esse foi o vídeo de número 3. Se esse vídeo foi útil para você, se você achou essa informação útil, clica no botão de se inscrever que está aqui embaixo em algum lugar, que você vai receber a notificação quando sair o vídeo da semana. No mais, você pode me encontrar também no Instagram, onde eu falo muito mais todos os dias sobre o que eu passei, as minhas experiências e outras pessoas vindo para cá através de mestrados e doutorados. E como que está sendo toda essa minha experiência de imigrar para o Canadá através do... Ok? Te vejo na semana que vem.